capítulo 4, verso 7. Eu fiquei bem à vontade em escolher a parte aqui do capítulo qual estaria ministrando. E como o pastor Alexandre falou, o Congresso Peniel tem sido um congresso que tem levantado líderes, tem sustentado o ministério. Alguns anos, esse ano foi o quinto, e 2 anos atrás eu falei assim: esse é o último Peniel. Sendo que o resultado foi tão formidável da parte de Deus, que aquele ano muitos pastores chegaram para mim e falaram: pastor, eu ia desistir do meu ministério, eu ia desistir do meu casamento, e a minha vinda ao Congresso Peniel fez eu reviver, fez eu restaurar a minha vida. Eu entendi uma coisa: eu não posso parar. Amém? Vivemos por fé, por isso estamos de pé. Glória a Deus. Amém? E diz assim então: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, glória! Se assente louvando e adorando o nome do Senhor. Você pode ficar despreocupado, você em breve. Geralmente eu prego pouco. E talvez você fale assim: por que você prega rápido, pastor? Eu fiz programa de rádio durante 8 anos. E rádio tem tempo limitado, tem aquele tempo ali, acabou e não tem jeito. Então eu acabei criando esse hábito. Então não levo mais do que 30 minutos para trazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas não é porque é pouco, não vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Então estamos debaixo de um texto qual diz, no primeiro versículo, qual eu li, no verso 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E esse vaso somos nós. O Senhor nos escolheu, nos chamou, e quando Ele nos chama, Ele nos entrega algo. Que algo é esse? É o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, Ele, quando nos escolheu, nos chama de vaso de barro, não porque temos pouco valor, mas o barro, ele pode ser maleável, ele pode ser consertado, ele pode ser restaurado pelo Senhor, ele pode ser mudado. Lembra lá de Jeremias, capítulo 18, quando o Senhor diz: Jeremias, desça a casa do oleiro, e ali o oleiro estava construindo um vaso, e aquele vaso se quebrou, e aquele vaso só pôde ser consertado porque ele era de barro. Assim nós devemos ser na presença do Senhor, ser moldados, dizer: Senhor, pode me moldar, pode me consertar, quando eu quebrar, pode vir, pode amassar novamente o barro, porque eu estou pronto, porque eu sou cheio do teu Espírito Santo, eu sou cheio da tua presença. E esse tesouro que Ele nos dá é exatamente isso: o Espírito Santo de Deus, para suportarmos os dias maus, os dias de perseguições, os dias de guerra, os dias que nós não estamos enfrentando com nós mesmos. E aquele dia que nós dizemos assim: eu não quero saber de nada. Quem nunca falou isso aqui? Eu não quero saber de nada, não quero saber o que vai acontecer, mas sabe o que faz você mudar de ideia? É o Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o versículo seguinte diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Sabe, a tribulação, ela parte de uma adversidade que nós passamos. E quem nunca passou adversidades na vida, nós somos atribulados, na verdade, todos os dias, porque todos os dias vem uma notícia, vem algo sobre as nossas vidas que tenta tirar a nossa paz, tenta tirar aquilo que nós temos. As adversidades da vida vão estar todos os dias. Querido, Paulo, quando estava
estava falando: olha, vocês vão viver tempo de adversidades, vocês vão viver tempo difícil, mas não fiquem angustiados, não se entregue àquele momento que você vai passar, sabe, de adversidade. E sabe o que nós temos reparado hoje na igreja? São pessoas que, quando estão vivendo um tempo de adversidade, um tempo de tribulação, ela desanima, ela diz: eu quero ficar no meu cantinho, eu quero ficar fora disso tudo, porque eu tenho sido atacado. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo, quando estava, eu acredito que quando Paulo escreveu isso, Paulo sofreu muita coisa para nos ensinar sobre isso. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele escreveu porque um dia ele estava só pregando o Evangelho, ele estava só falando do amor de Cristo, ele estava só fazendo a obra de Deus. E alguém mandou prender ele e jogar ele numa casa. E vai Paulo e Silas parar numa casa. Sabe, a adversidade vem em nossas vidas é exatamente quando você está fazendo a vontade de Deus. Nós temos um péssimo hábito de ver alguém passar um tempo de adversidade. Me ajuda aí, guitarrista. Faz um som. Glória a Deus. Um tempo de adversidade e dizer: está em pecado, fez alguma coisa errada. Mas Paulo nos ensina aqui, dizendo: olha, eu estava talvez pregando, e quando eu estava falando, eu repreendi um demônio de uma mulher. Veio um tempo de adversidade, um tempo de tribulação sobre a minha vida, e eu fui parar no cárcere. E sabe o que Paulo faz? A Bíblia nos ensina que Paulo, ele rapidamente, sabe, juntamente com Silas, entenderam uma coisa: eu não posso parar. A adversidade não pode se tornar uma angústia na tua vida. Entenda aqui isso aqui esta noite: a adversidade não pode te parar, a perseguição não pode te parar, nem te prender, te fechar de uma certa forma, que você diz: eu não quero saber mais de nada, não quero saber da obra de Deus. Mas eu estou aqui esta noite para te dizer uma coisa: se levanta, não deixe que a angústia tome conta da sua vida, não deixe que a angústia te pare. E Paulo, rapidamente, ele disse: vamos adorar a Deus. Começaram a adorar na adversidade. Você não pode se angustiar, você vai ter que começar a adorar. Hoje a adversidade não vem de um cárcere, mas a adversidade às vezes vem dentro da sua casa, no meio da sua família. Vem por causa de um filho. A adversidade chega, bate na porta. Se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se não nos colocarmos na posição de vaso de excelência do Senhor, nós vamos entrar em um tempo de angústia. Mas quando você está cheio de Deus, você pode ser até atribulado, vão tentar te atribular, vão tentar tirar a tua paz, mas você não vai se entregar, você não vai viver um tempo de angústia. Você vai declarar: Senhor, me ajuda, porque eu preciso da tua presença para romper com essa adversidade, com essa perseguição, com isso que tem vindo sobre a minha vida. Sabe, às vezes tem pessoas que ficam tão angustiadas que não conseguem dormir, e não consegue viver o que o Senhor diz, que o Senhor tem o sono do justo para a sua e para a minha vida. Sabe, então a partir de hoje, comece a dizer: Senhor, eu não vou, diante da adversidade, diante da tribulação, diante dos problemas que vão chegar na minha vida, eu não posso parar, eu não posso parar. Eu vou viver pela fé, e por isso eu quero estar de pé. Querido, tudo que o inimigo quer, tudo que Satanás quer, é te fazer ficar prostrado. Você acha que ele vai deixar barato você chegar aqui e adorar a Deus, sair com o nosso coração leve, dizendo: obrigado, Senhor,
porque mesmo sem eu merecer, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me sustentado de pé. E queridos inimigos, quando chega lá fora, Ele vai querer te atacar de alguma forma. Sabe, Deus, Ele tem tempos para a tua vida que vai mudar a sua história. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. E o Senhor guarda a casa. Amém? Ei, querido, tempo de adversidade vai tentar tirar a nossa atenção do alvo. Tempo de adversidade, quando chega na nossa vida, você acaba perdendo o alvo. Que alvo é esse? Que é Cristo. Você acaba perdendo o alvo da bênção do Senhor. Você acaba perdendo o alvo daquilo que Deus quer para a sua vida. Porque as tribulações, ela vem para tirar a paz. Mas Paulo diz o seguinte: olha, quando vier o tempo de tribulação sobre a tua vida, não fique angustiado, não se angustie. Diga: Senhor, está aqui a afronta do inimigo, está nas tuas mãos. Eu vou continuar a viver a tua promessa para a minha vida. Eu vou continuar a viver o tempo que o Senhor preparou para mim. Aleluia. Mesmo verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Sabe, acontece coisas na nossa vida, na nossa caminhada. Eu tenho certeza que nesses 7 anos de ministério aconteceram algumas coisas que não deixou só o pastor da igreja perplexo, mas deixou a igreja, algumas famílias, atônitos, dizendo: como isso pode acontecer? Como que esse mal veio? Dias maus, queridos, nos servem também para mostrar o poder de Deus. Ah, pastor, como assim? Deixa eu te falar, a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. O poder do Senhor, ele se manifesta quando nós entendemos uma coisa: eu, na força do meu braço, eu não posso nada, mas Cristo pode se levantar ao meu favor. Cristo pode se levantar e restaurar a minha casa, restaurar a minha família. Cristo pode fazer algo que eu não posso fazer. Então Paulo já também: não fique perplexo, não se desanime. Deu errado, tente outra vez. Ah, mas eu já cansei. Tente de novo. Me faz lembrar de Simão Pedro, Lucas capítulo 5. Quando ele passa uma noite tentando pescar e não apanhou nada. E a Bíblia diz que ao amanhecer, Pedro está lavando as suas redes na beira da praia e talvez perplexo, atônito, talvez dizendo: peraí, eu nunca, na minha história de pescador, saí para pescar uma noite e tentei apanhar peixe a noite toda e não peguei um peixinho sequer. Ele estava atônito, ele estava perplexo, dizendo assim: caramba, o que vai ser quando eu chegar em casa e contar para minha esposa que eu passei a noite e não peguei um peixe? Para um pescador, quem gosta de pescar sabe, a sensação
pegar um peixe, mas também sabe a sensação de não pegar nada naquele dia. Querido, e talvez há momentos de nossa vida que é exatamente assim. Mas só que tem uma coisa: quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entrou na vida de Pedro aquela manhã, Pedro lá foi nas redes, talvez ele nasceu, eu não quero mais saber, eu não vou voltar para estimar, para pescar. Jesus se apresenta a Pedro e diz: ei Pedro, me presta esse barco. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Quando Pedro estava ali, sabe por que Jesus pede o barco de Pedro? Porque exatamente não tinha peixe. O barco estava disponível. E quando nós colocamos a nossa vida disponível para o Senhor, aleluia! Ele fala: ei, deixa eu te usar, me presta o teu barco, me presta a tua vida, me presta a tua história. Ei querido, há histórias aqui que precisa ser contada, há histórias aqui que precisa ser falada, o que Deus tem feito na tua vida. Pedro empresta o barco, talvez Pedro, quando você vai emprestar o barco, eu não quero mais saber desse barco. Você sabia que tem pessoas que não querem saber mais da sua vida? Você deve conhecer alguém assim, alguém que não se importa mais se vai morrer ou se vai viver. Aí Pedro empresta, fica ali. Quando Jesus acaba o sermão, diz: Pedro, leve o barco até o alto mar. É lá no meio. O que Pedro disse para Jesus? Senhor, eu já tentei a noite toda. Eu quero falar com você hoje, que desanimou, porque tentou algumas vezes e não deu certo. Eu quero falar com você hoje, que desanimou, porque alguma coisa na história da sua vida deu errado e você parou. Aí Pedro diz: mas Senhor, eu já fui, mas é noite lá. Deixa eu te falar uma coisa: você tentou às vezes com a força do teu braço, com a tua sabedoria, com o seu intelecto. Mas Pedro decide levar o barco até o alto mar, até o meio do lago. E quando ele chega ali, ele diz para o Senhor: eu vou lançar a rede. O Senhor diz: pode lançar a rede. E ele diz algo sensacional, que nós precisamos dizer ao Senhor todos os dias, quando vamos lançar mão em algum propósito, vamos lançar a nossa história, vamos lançar a nossa vida. Sabe o que Pedro diz? Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Querido, Pedro lançou a rede do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, mas quando ele diz: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei esta rede, sabe o que acontece? Quando Pedro puxa a rede vem lotada de peixe. E sabe o que eu acho mais bacana disso tudo? É porque eu não tenho tempo. Eu já fiquei até meia-noite. Os solicitando, sabe o que eu acho sensacional disso tudo? O que o Pedro queria? O que Pedro queria? Ele passou a noite procurando? Pegou o peixe de noite? De manhã ele pegou peixe? Sobre a palavra do Senhor, ele traz o seu barco cheio de peixe. Lê a história. Pedro não levou um peixe para casa, mas levou Jesus para mudar a história da sua vida. Pedro deixa tudo naquele dia e vai com Jesus para casa. Deixa eu te falar, as suas frustrações às vezes é por causa de projeto. E quando você às vezes abre mão do projeto para viver o que Deus tem para a sua vida, eu quero te profetizar uma coisa esta noite: Deus trará um tempo extraordinário sobre a tua vida. Então não se desanime com aquilo que deu errado, não se desanime com algumas coisas que vieram sobre a tua vida.
Continuando. Perseguidos. Mas não desamparados. Pastor, tem perseguição? Tem. Eu imagino o tanto de perseguições que esse ministério já passou nesses 7 anos. Mas deixa eu falar uma coisa, pastor Alexandre, faz assim. Receba um novo tempo. Aleluia! Porque eu também passei 7 anos sendo perseguido. As pessoas passavam na porta da igreja e diziam assim: essa igreja não dura 3 meses. Não é que eu não seja garoto, tá? Mas eu com 29 anos pastoreando uma igreja com 7 pessoas, eu me achava o pastor. E as pessoas diziam assim: aí não dura 3 meses. Pastores chegaram lá e disseram: cara, entrega essa obra aí, eu vou te ajudar. Só que eu tinha uma coisa: eu tinha certeza do chamado de Deus. E o tempo passou. Hoje temos 22 anos de ministério. A nossa igreja talvez seja a maior igreja daquela região ali. Cabe 760 pessoas sentadas. Se eu fosse dar ouvido às perseguições, se eu fosse dar ouvido àqueles que se levantaram, se eu fosse dar ouvido àqueles que disseram que não ia dar certo, e às vezes a nossa vida é assim. Esse ano eu faço 31 anos de casado. E eu lembro que quando eu me casei, eu namorei, noivei, casei em 9 meses. Pastor, o senhor pecou? Não queria pecar. Eu falei: eu preciso me casar. Casei com 19 anos. Eu lembro que as pessoas diziam assim: não vai dar certo. Você é muito novo. Mas eu sabia o que eu queria para a minha vida. E prova disso, esse ano eu faço 31 anos de casado. Sabe o que acontece, querido? Se formos dar ouvido às perseguições, aquilo que falam de nós, aquilo que apostam contra nós, aquilo que apostam contra a nossa felicidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós colocamos o nosso objetivo na mão do Senhor, quando nós falamos: Senhor, eu sei o que eu quero para a minha vida, e o que eu quero é a tua vontade, que a tua vontade permaneça em minha vida, querido. Não tem quem possa impedir o agir de Deus. Por quê, pastor? Porque aqui diz: olha, perseguidos, mas não desamparados. Sabe o que o Senhor te diz esta noite? Eu sou o teu Deus e eu não vou desamparar você, mesmo diante da luta, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da palavra contrária. Eu vou continuar sendo o teu Deus enquanto você me escolher. Sabe, mas às vezes nós queremos parar diante da perseguição. Outros crentes, por causa da perseguição, parou. Mas eu tenho visto nos últimos tempos que a perseguição não pode parar a igreja do Senhor. Ei, foi assim na antiguidade. O Império Romano pegava crentes, aqueles que declaravam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E Paulo viveu esse tempo. Colocava eles na arena, no Coliseu, preparava uma grande festa para aquela multidão. Sabe qual era a atração? Soltar crente no meio daquela arena para leões comer. Sabe, mas Deus, Ele tem cuidado de nós. Aqueles que perseveram, aquele que está firme, as perseguições não vão te alcançar, porque há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus para a tua vida, querido. Obrigado. Sabe, você pode até ser perseguido, porém não desamparar.
Pastor, eu estou sozinho, não está não. Eu estou sozinha no meu casamento, não está não. O Senhor está dizendo, ei filha, filha, eu estou aqui contigo. Filha, quando você acha que está sozinha, que não suporta mais, porque que talvez você chegou aqui diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, e até hoje você pode declarar, eu ainda estou de pé. Você já era para ter se prostrado, já era para estar caído há muito tempo, mas hoje você está aqui dizendo, eu ainda estou de pé. Por quê? Porque o Senhor esteve do seu lado, está do seu lado todos os dias. Quando você pensa em parar, quando você pensa em desanimar, sabe o que acontece? O Senhor diz, ei filho, põe-te de pé, vamos caminhar mais um pouco, eu vou contigo. Ei, talvez você não sabe como você chegou aqui, mas deixa eu lhe falar uma coisa, você chegou aqui porque o Senhor tem cuidado de vós. Aleluia! Há um outro, verso 9 diz, abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido, quando você vai procurar no dicionário, você vai encontrar o seguinte: caído, vírgula, sem força. E às vezes nós estamos assim, você sabia disso? Às vezes nos falta força. Às vezes você chega no seu quarto e desaba, chora, lamenta, porque lhe faltou a força. Mas tem uma coisa, Paulo diz, olha, você pode até estar caído, mas você não será destruído. Se o inimigo quer te destruir, ele não vai conseguir. Ele pode até tirar suas forças, ele pode até te deixar caído na beira do caminho, mas Deus vai levantar um bom samaritano, alguém para cuidar de você, alguém para zelar por você, alguém para tratar as tuas feridas, alguém para te colocar de pé novamente, alguém que vai te sustentar. Sabe o que diz lá em Isaías capítulo 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Ei, querido, nós podemos às vezes, e acontece, estamos caindo, porque somos seres humanos, somos envoltos de sentimentos. Nossa alma chora, e às vezes nosso semblante cai. Às vezes somos igual o palhaço no circo. Fazemos todo mundo rir, mas quando tiramos a maquiagem, quem chora é nós. Quem nunca passou por isso? Quem nunca viveu isso? Quem nunca esteve, sabe, fragilizado em alguma área de sua vida? Mas a Bíblia é tão linda, diz, olha, você pode estar até abatido, pode estar caído, pode estar fraco, mas você não está destruído. O que o diabo quer é te destruir, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, olha, diz, o diabo está ao vosso derredor, tentando lhe tragar, tentando lhe destruir. A palavra de Deus diz que o inimigo ele veio para nos matar, nos roubar e nos destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que tem diferenças que quando pessoas que caem e não querem se levantar, e tem pessoas que caem e dizem,
eu vou me levantar, eu vou me colocar de pé, eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa guerra. Eu estou até abatido hoje, porque um soldado, quando vai para a guerra, ele pode estar até ferido, mas se ele estiver vivo, ele tem que voltar para o seu local de descanso, o seu local de repouso, para que ele possa no outro dia estar de pé. Sabe, há momentos de nossa vida que, como soldado, nós somos feridos, somos alvejados pela vida, somos traídos, as pessoas nos machucam. Eu tenho falado isso. Essa semana praticamente eu preguei de segunda a hoje. Eu tomei sem voz. Em uma mensagem essa semana eu disse o seguinte: que as pessoas, um dos sinais que o Senhor Jesus está voltando, que o amor de muito se esfriaria. E nós temos encontrado essa profecia se cumprindo todos os dias, seja conosco, ou seja, em atitudes de alguém para o outro. E nós falamos: caramba, o amor acabou. E Jesus está me trazendo: ei, eis que estou voltando para buscar a minha igreja. Por isso eu declaro, eu falo para você: olha, você pode até ser atribulado, mas não se entregue. Você pode até ser perseguido, mas não se entregue. Você pode até ser abatido, mas não se entregue. Por quê, pastor? Porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E aquele que voltar atrás, lembra que o Senhor disse? Dos homens que estavam no campo, arando a terra, depois que põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Deus chamou essa igreja para avançar, para romper, para arrancar vidas da mão do inimigo e povoar o céu. Aleluia! Sabe, eu não sei como você chegou aqui esta noite. Eu não sei se você chegou aqui atribulado, cheio de adversidades, cheios de ataques do inimigo. Pastor, se eu for aí na frente orar, vai acabar? Não. Lamento te dizer isso. Mas uma coisa eu sei: o Senhor te cobrirá com a destra de suas mãos. O Senhor vai te guardar, vai te sustentar, vai te dar força. E você vai dar a volta por cima. Você pode até ter chegado aqui perplexo, atônito, com alguma coisa que deu errado na sua vida, com algumas coisas que não deram certo. Você pode ter chegado aqui dizendo: eu vou desanimar, vou parar, eu estou a ponto de desistir de tudo, parar com tudo, de seguir a minha vida sem rumo, sem direção. Sabe o que o Senhor disse a você: filho, diante desta luta, eu continuo sendo Deus. Eu sou o Deus que vem soltando pelos montes para te guardar. Eu sou o Deus que eu vim soltando pelos montes para te livrar. Eu sou o Deus que me importa com você. Quando você acha que ninguém se importa com você, nem o Senhor diz: eu me importo contigo, eu te amo, você tem um valor extraordinário para mim. Talvez você chegou aqui vivendo um tempo de perseguição. E perseguições, às vezes, não é só do lado de fora, é dentro de casa. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, eu fui o primeiro crente da geração da minha família. E eu cheguei em casa e falei para o meu pai, para minha mãe: aceitei Jesus hoje. E meu pai falou: você vai ser crente? Isso não dá certo. Eu falei: vou ser crente.
que eu decidi ser crente? Por que eu decidi aceitar Jesus? Porque eu ouvi naquela noite o pregador dizer: olha, Jesus muda a história da sua casa, da sua vida, da sua família. Eu queria ter a história da minha família mudada. Queria ter a história do meu pai mudada, porque meu pai, ele não bebia todo dia, nem toda semana, mas quando ele ia para o bar beber, pensa numa pessoa chata. O pai já é chato para os filhos, né? Mas pensa numa pessoa chata. Era meu pai. Ele ia de manhã para o bar, só saía à noite quando eu ia buscar. Aquilo para mim era uma vergonha muito grande. E quando eu ouvi dizer que Jesus mudava a história da família, eu falei: eu quero esse Jesus na minha família. E saí dali decidido. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Cheguei em casa, falei para os meus pais. Ele falou: isso não vai dar certo. Depois levei a minha mãe. Minha mãe levou meus 2 irmãos. E quantas vezes? Quantas? Não foi nenhuma, nem 2, nem 3. Todos arrumados para ir para a igreja. Meu pai dizia assim: hoje ninguém vai para a igreja. Eu não quero saber de crente aqui dentro de casa. Sentávamos todo mundo, iam tirar suas roupas e ficavam. Quantas vezes eu indo para a igreja, já jovem, 16, 17 anos, meu pai dizia: hoje você não vai para essa igreja falar de Jesus. Eu fui perseguido, mas eu não desanimei. O tempo passou, me casei, me tornei pastor. Um dia eu convidei meu pai e foi até engraçado. Deus faz coisas que nós não entendemos. E um pregador argentino chamado Rodolfo Doré ia lá na igreja. Eu falei: pai, vamos lá na igreja. Vai vir um pregador argentino. E meu pai falou: não sei não. Fiz o convite. Mas na hora do culto, quem foi o primeiro a chegar na igreja? Meu pai. Chega meu pai e minha mãe. E devia ter umas 30 pessoas na igreja. E das 7, 8, 9, o pregador não chegou. E a minha preocupação era a seguinte: o que meu pai vai falar? Ele vai me chamar de mentiroso. E eu fui pregar. Eu não tinha o que pregar. Sabe o que eu preguei? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas naquele dia Deus me deu uma graça tão grande, que quando eu fiz o apelo, eu fechei os olhos. Quando eu olhei, quem estava ali na frente era meu pai. Então, querido, não desanime diante da perseguição. Não desanime diante da afronta. Você, mulher, principalmente, talvez você saia de casa para vir para a igreja, o esposo fala assim: já vai dar dinheiro para o pastor, já vai para aquela igreja. Mas um dia, Deus vai fazer a obra. Deus vai mudar a história. Sabe, então, às vezes nós somos perseguidos, mas não podemos desanimar. Não se desanime. Espere no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força. Talvez você chegou aqui esta noite abatido, caído, fraco, dizendo: se essa não era a vida que eu queria. Não sei como você chegou. Alguns talvez tenham chegado nesse estágio. Paulo, nós lemos aqui no capítulo 4, versos 8 e 9. Eu quero te convidar a ficar de pé esta noite. Tem alguém aqui
que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e hoje gostaria de fazer uma aliança com Deus, entregar a sua vida a Jesus, dar oportunidade a Ele de mudar a história da sua vida. Eu costumo falar o seguinte: nós às vezes, por muitas das vezes, nós damos oportunidade para o homem, confiamos em homens e em pessoas. Às vezes nós damos oportunidade para políticos, damos tantas oportunidades. O Senhor, Ele quer mudar a nossa história, Ele só pede uma oportunidade. Quer fazer uma aliança com Ele, entregarmos a nossa vida a Ele, porque o mais Ele faz. Então, se tem alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer essa aliança com Jesus, faça Ele para que eu te conheça. Se não tem, amém. Mas eu quero orar por você que talvez chegou aqui se achou que tem sido perseguido. Você que chegou aqui perplexo, porque a sua vida não dá certo em nada, dá só errado. Você fica abismado com tudo que tem acontecido. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes é o momento que nós precisamos confiar em Deus, esquecer a força do nosso braço, do nosso entendimento. Sabe, você que chegou aqui abatido, caído, por causa das lutas da vida, por causa da dificuldade que você tem enfrentado, você já está esmorecendo, está fraco, talvez entrou por essas portas, sabe, carregado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, hoje eu quero orar pela sua vida. Sabe, então coloque a mão assim no seu coração e fala para Deus qual é a área da sua vida que você precisa que Ele haja. Qual é a área da sua vida que você precisa ver um milagre acontecer? Diga para Ele esta noite: Deus, eis aí, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Eis aí, Senhor, cada um dos Teus filhos que passaram por essas portas esta noite, que estão ao alcance da nossa voz. Eu quero te pedir, Deus, traga força ao cansado. Deus, levanta, Senhor, anjos poderosos para lutar ao nosso favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada família que aqui está sendo representada esta noite, cada família, Senhor Deus, que tem as suas dificuldades, os seus dilemas. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus da família, e eu te peço esta noite, Senhor, paz no meio dos lares, paz no meio das famílias. Pai, em nome de Jesus, tome aquele que está caído, desanimado. Pai, que as lutas do dia a dia os feriram, machucaram. Deus, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém.